Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou desenvolver uma aplicação web usando um pouco de HTML, um pouco de CSS e JavaScript. Vamos também utilizar um pouquinho da API do Google Maps e a ideia é ser uma aplicação onde vocês possam colocar a mão na massa e já começar a conhecer um pouco de HTML, CSS e JavaScript. Então, bora colocar a mão na massa. Bom, pessoal, essa aplicação que eu vou desenvolver é uma aplicação web simples para fazer cálculo de viagens. Então, para carregar esse mapa, eu vou utilizar a API do Google Maps e a captura dos pontos, né, do ponto de origem e destino, vai ser feita através de cliques no mapa e aí, automaticamente, ao fazer o clique, os dois cliques em início e fim da viagem, esses dados serão populados nesses dois campos. Vai ser traçado uma rota, um desenho de uma rota, e no botão, no campo, né, consumo de combustível, você vai informar a média de consumo do veículo, né, quantos quilômetros esse veículo faz por litro, e o preço do combustível, seja gasolina ou álcool, né? E o botão calcular vai pegar a distância entre esses dois pontos e fazer o cálculo da distância percorrida, o consumo do combustível e o valor que seria gasto. E esse botão te permite retornar à página inicial para fazer um novo cálculo para um trajeto diferente. Então, vamos para o código. Então vamos lá, vou criar um arquivo aqui inicial, index.html. Poderia ser qualquer outro nome, mas só para indicar mesmo que é a página inicial. Eu já tenho o código pronto, então para não ficar perdendo muito tempo aqui, eu vou copiar e colar e vou explicar o código para vocês. Então aqui, ó, no início eu tenho essa tag doctype, que indica que eu estou trabalhando com HTML5, a tag HTML, que indica que é um arquivo em HTML, abrindo e fechando a tag, ela compõe todo o documento. Eu tenho aqui a tag head, que é o cabeçalho onde eu vou colocar informações como título, codificação de idioma, no caso eu estou usando o TF8, que é um padrão de codificação muito utilizado e ele atende a vários caracteres, a maioria dos caracteres especiais existentes em cada idioma, então o TF8 é basicamente um padrão. A tag com meta name viewport vai indicar o seguinte, que o conteúdo da página vai ocupar toda a tela do dispositivo, utilizando uma escala 1:1. Então, todas as informações da página eu vou jogar dentro dessa tag head. Ainda, quando avançar a aula, eu vou ainda adicionar aqui dentro uma tag estilo, para me poder adicionar CSS à página. A tag body, ela é responsável por apresentar o conteúdo visível da página. Então, eu estou usando aqui uma tag H1, que é uma tag utilizada para títulos, né? Você vai ver que ela tem um texto bem grande, destacado na página. A tag form, para mim desenvolver formulários. Observe que cada tag eu estou colocando um identificador, então a tag form tem o ID form. Tag label é onde eu vou colocar um rótulo, né, um identificador de algum campo ou qualquer coisa na tela. A tag input, eu estou informando que é uma caixa de entrada do tipo texto com o ID origem, nome origem, e depois eu ainda tenho aqui duas tags BR, que é para saltar linhas, né? Salta duas linhas, como eu estou usando ela duas vezes, salta duas linhas e aí entra um novo campo. O mesmo processo aqui embaixo, label para o campo destino e o input para o destino. Por que aqui eu coloquei como texto? Porque no clique no mapa eu vou ter que concatenar longitude e latitude, então eu preciso que o campo seja de texto.
O campo médio do consumo é o mesmo esquema, a tag label, a indicação da unidade que eu estou usando. Aqui tenho um input do tipo número, number, o ID consumo, nome, name consumo, step, end, ou seja, ele pode digitar tanto o número inteiro como o número fracionário, e tem uma regrinha aqui ainda, uma validação que eu não posso digitar valor negativo. Novamente, salto duas linhas, usando a tag BR, o mesmo processo para o preço do combustível, e aqui no final tem um botão para me chamar a função calcular, né? E fecho a tag de formulário, fecho a tag body, ok. Se a gente testar, já temos um formulário com campos origem, destino, média de consumo de combustível e o botão calcular. Basicamente não tem estilo nenhum nessa página ainda. Vamos adicionar agora, eu vou adicionar a chamada para a API do Google. Estou identificando na ID resultado, que é onde eu vou inserir o retorno. Bom, a tag script serve para mim poder inserir código JavaScript na minha página, trazendo de um outro arquivo, como aqui no caso eu estou apontando para o endereço, né, da API, e aí é minha identificação para saber que eu tenho permissão para carregar o mapa, eu tenho que fazer um cadastro lá no Google. Esse cadastro é gratuito, você não pode ir lá e fazer o cadastro, ele vai gerar uma chave, e aí essa chave você adiciona aqui, né? Então, a primeira tag script está fazendo uma chamada para a API do Google, e a segunda tag script tem um código que vai ser responsável por capturar os cliques, né, na tela e gerar a informação que eu preciso. Então eu tenho aqui origem e destino, eu inicializo como null. Aqui eu estou fazendo uma instância da classe map. Estou usando uma função do JavaScript, né, que é document. Document é a página, né, esse index.html. E dentro dele vou buscar pela função de JavaScript .get element by id a tag map, e vou centralizar o mapa nessa longitude e latitude. Esses dados aqui, essa longitude e latitude, refere-se à região brasileira. E aqui é um zoom que eu estou utilizando nesse mapa. Aqui eu estou instanciando uma nova classe do Google Maps, né, o Direction Render. Esse camarada, essa classe, ela é responsável por gerar um objeto da trajetória do mapa. Então, quando eu clicar em dois pontos, os dados referentes a esses dois pontos serão armazenados aqui nesse objeto map. Na sequência, eu pego o map e vou, para que isso seja possível, né, eu vou colocar um ouvinte, né, uma função JavaScript, add listening, ele vai ouvir, né, ou seja, ficar esperando por um evento clique. Sempre que você quiser capturar algum evento na sua página, você pode usar esse ouvinte. E aqui eu estou especificando que é um evento de clique. Quando ele receber esse evento, ele verifica se a origem está nula. Se não, se tiver nulo, ele faz essa instância dessa classe maker, pega a longitude, né, a posição do clique, e armazena lá no objeto map. E aí, para ele fazer isso, ele vai fazer o seguinte: procurar no campo, né, onde ele vai salvar esses dados que ele pegou aqui. Ele vai salvar lá no campo origem. Então, ele vai varrer o documento, né, o index.html, utilizando a função getElementById, né, e vai pegar o valor, vai armazenar um valor nesse campo. E esse valor vai vir de event.lat LNG, que é a latitude, e aqui a longitude, vai concatenar os dois valores. Lembra que aqui o campo era um campo tipo texto, então ele vai armazenar esse valor aqui.
O mesmo vai ser feito para o campo de destino. Ele faz o mesmo processo, verifica se está nulo, senão ele chama essa classe marker, que na verdade, estou falando errado o nome aqui o tempo todo. E aí, depois de pegar essas duas informações, né, ele instancia aqui o Direction Service, e a partir do Direction Service eu vou ter, né, as informações para poder calcular a rota. Então, monto uma requisição, origem, com os valores de origem e os valores de destino, o modo de viagem, e aí eu tenho vários modos. Aqui no caso eu estou usando o modo Driving, que é movimentação com o veículo. Se fosse walking, seria movimentação com pedestre. E aí aquela função lá, aquela variável Direction Service, eu chamo o método dessa classe, né? Direction Service, que foi instanciada aqui, e aí passo os dados da requisição com os dados de origem, destino e o modo de viagem, né? E aí eu vou receber um resultado e um status. Se o status estiver ok, eu seto aquele desenho lá, né, a trajetória. Se não, eu informo, dou uma mensagem de alerta na tela, uma caixa de diálogo vai abrir lá e informar, não foi possível calcular a rota. Bom, ainda tem esse else aqui no fim, que é o seguinte: você fez clicou em 2 pontos, já calculou a rota, mas ainda não clicou na função, no botão calcular, e quer mudar a sua rota. Só você clicar em novos pontos, ele vai setar esses novos pontos para 0, null, na verdade, e repete todo o processo, né? Bom, agora eu vou adicionar a função calcular, porque por enquanto ali nós estamos só carregando o mapa e fazendo o desenho, né, desse mapa. Então aqui em JavaScript, uma das formas de escrever uma função é você informar o nome, né, function, que é uma função, dá o nome da função, abre e fecha parênteses e abre o colchete e fecha o colchete para você digitar o seu código. E aí na sequência aqui eu estou criando as variáveis de origem, destino, consumo e preço. De onde ele vai pegar esses valores? Ele vai pegar os valores que estão armazenados naquele campo lá em cima. Origem, destino, consumo e preço. Como que ele faz isso? Utilizando a função JavaScript getElementById, né? E aí ele varre a página, acha esses elementos que têm esse ID e armazena esses valores nessas variáveis. Aqui eu faço uma validação simples, só verifico se os campos estão preenchidos. Se algum desses campos não tiver preenchido, tiver vazio, eu envio essa mensagem na tela e não sigo com o cálculo. Aí na sequência, se tiver tudo ok na primeira validação, então eu pego aqui, chamo a classe Direction Service e passo os dados da rota. Observe que eu estou repetindo o código aqui embaixo, mas eu fiz esse processo só para fins didáticos, para quando você clicar na tela, já ter o desenho da rota. Então, não estou usando esses dados ainda, só fiz o desenho lá em cima. Aqui, quando eu faço, eu repito o mesmo processo, eu venho aqui, passo os dados, está ok. Se a rota está ok, então eu seto o desenho da rota e aqui eu já pego o que está no resultado e vou usar para fazer o cálculo, né? Pego a distância, divido aqui por 1000, que é isso aqui na verdade é em relação à escala do mapa. E aí eu pego o consumo, vai ser a distância dividido pelo consumo que eu informei. O valor do combustível vai ser o valor que eu informei versus o preço, né? O valor do combustível aqui no caso vai ser o consumo total, né? Que ele vai pegar o campo preço, multiplicar pelo consumo, né? Que de acordo com a distância, e faz o cálculo. Na sequência, eu estou aqui criando uma variável do tipo URL, onde eu passo o nome do arquivo que eu vou enviar os resultados
e vou concatenando os valores de distância, consumo e valor. Observe que cada um deles eu estou usando uma função do JavaScript para setar o número de casas decimais em 2, né? E estou usando aqui o comando window, né, .open, ou seja, o window é a janela, ele vai abrir uma janela, e aí eu passo a URL com os dados de onde está o arquivo. E esse underline blank significa que ele tem que abrir uma nova tela, uma nova aba no navegador, né? Se não der certo, eu dou uma nova mensagem aqui na tela. Então vamos agora adicionar o CSS à página para começar a ter um pouquinho de estilização. Então, para poder colocar um CSS na página, ou você tem duas opções. Sempre vai ser utilizando a tag style. A primeira opção, usando a tag style e colocando o CSS direto na página, ou utilizando a opção CRC e apontando para onde está o arquivo. Nesse caso aqui, como eu estou usando pouco CSS, então pouca coisa, então vai ser na mesma página mesmo. Então aqui eu estou procurando a tag map e o que tem o ID map, né? E estou informando que o mapa vai ter uma largura de 60% da página, vai ter uma altura de 350 pixels e vai estar, a margem inferior dele vai estar 10 pixels, né? E ainda estou aqui aplicando um CSS no botão que está dentro da tag com ID form, e aí eu busco lá dentro o que tem de botão, falo que o botão vai ser todo azul, o texto branco, a borda não tem borda, a cor de borda, o padding eu estou informando que padding superior e inferior, né, que é o preenchimento superior e inferior é 10 pixels e os preenchimentos laterais 20 pixels, a borda, o raio da borda 5 pixels, e o cursor vai ser um ponteiro para quando eu passar o mouse em cima do botão aparecer aquela mãozinha para clicar. Bom, tem algumas coisas que ainda falta aqui, porque o que acontece? Eu estou informando que eu vou inserir o mapa nessa tag, só que eu não adicionei essa tag ainda na página inicial. Então eu vou adicionar aqui. Como o mapa vai aparecer no topo, eu vou colocar ele logo abaixo do título. Então eu acho que agora está tudo ok. Já foi adicionado salvar. Isso aqui é uma mania, porque mesmo que está ali configurado para autosave, eu ainda vou lá e ainda clico. Bom, observe que já carregou a área do mapa, os campos estão ok e o botão já tem um estilo aqui, né? Se eu clicar aqui não vai acontecer nada, porque também, além de não ter dados nenhum nos campos, também não estou chamando a função. Por que está dando esse erro? Porque eu não coloquei a chave do Google, né? A chave da API do Google. Então vamos lá, a chave vai entrar aqui, né? Vou deixar para colocar essa chave no final e vou criar agora a página de resultado. Então vamos lá, resultado, .html. Aqui é o mesmo processo, né? Eu já vou copiar o código todo e aí vou explicar aqui para vocês. Mesmo esquema, doctype, informando que é HTML5, a tag HTML compõe o documento todo, depois eu tenho a tag red, depois eu tenho a tag head, onde eu vou colocar os metadados e título e algum script dentro dessa tag. Então eu tenho aqui o título da página, a tag style, novamente a mesma estilização que eu estou colocando no botão da primeira página, e com a diferença aqui que eu estou adicionando os resultados, a tag resultado. O resultado será apresentado afastado da margem esquerda em 50 pixels. Dentro da tag head, eu posso ainda adicionar tags de script, caso eu queira carregar um script que vai ser carregado logo no início da página, né? Logo que a página for aberta, antes de tudo. Então aí no final que eu tenho o corpo, e aí no corpo eu estou colocando um título, usando a tag H1,
Eu estou colocando uma div que eu estou identificando como ID resultados. E aqui dentro eu estou colocando um parênteses, a tag P indica que é um parênteses, a tag spam são tags que eu posso dar uma estilizada individual, onde eu consigo colocar um estilo. Aqui eu estou colocando um estilo de fonte, falando que o tamanho da fonte vai ser negrito e cor black, né? O ID distância, fecho o spam e depois ainda coloco a unidade que eu vou concatenar aqui. O mesmo processo eu faço para consumo de combustível, valor gasto com combustível e ainda adiciono um botão. E aqui eu estou chamando novamente, né, o comando da janela, né, Window, Location e a janela de referência que eu estou usando aqui é a página inicial, porque eu quero permitir que, ao clicar nesse botão, ele volte para a primeira página. E aí eu coloco no texto voltar. Observe que eu estou colocando aqui uma tag, o ID, né? BTN-voltar, que é o mesmo que está aqui, né? E aí eu adiciono uma tag script. Eu estou usando essa classe URL Search Params, onde eu vou passar os parâmetros de busca para que seja possível pegar esses dados que eu estou recebendo da página index, que está vindo aqui, ó, que eu estou passando no final uma URL, que é a página que vai receber os dados, e os parâmetros de busca, né? E aí eu vou usar a document, né, a página toda, ponto getElementById, então ele vai buscar esse elemento distância nesse conteúdo de texto, e aí ele vai buscar isso de onde? Ele vai pegar aqui da variável URL params e vai dar um get no valor que está lá em distância. E aí ele popula nesse elemento para poder apresentar esse elemento na tela. O mesmo processo é feito aqui, para consumo e para valor, né? Se abrirmos essa página, ela não está só apresentando os textos, não tem nenhum cálculo. Eu vou adicionar agora a chave e vamos testar novamente. Então agora eu vou colocar a chave do Google, da API do Google, para que seja possível, quando eu clicar lá abrir a página, carregar o mapa, né? Bom, então já adicionei a chave no meu código e vou testar aqui agora. Observe que já carregou o mapa. Então, se eu clicar em 2 pontos, ele já traça a rota. Aqui eu vou colocar o consumo do veículo, vou colocar um veículo aí que anda 8 km por litro e o valor do combustível está 5,76. Calculei. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque ainda falta colocar a chamada para a função. Então vamos pegar aqui, se eu observar aqui no botão, né, no botão calcular, ele não tá acontecendo nada, não está chamando nenhuma função. Beleza. Já adicionei, então quando eu clicar, esse evento onClick, ele vai chamar essa função. Beleza? Vamos abrir novamente. 2 pontos. 8, 5,76. Calcular. Ok. Ele pegou a distância, 22 km e 98. Vai consumir 2,87 litros e o valor gasto vai ser R$ 16,55. Se eu clicar em voltar, novamente, volta na página. Opa. E aí, só informar
novos dados e ele vai informar para mim a distância, o consumo em litros e o valor e gasto, né? Bom, eu vou colocar nos comentários o link do GitHub onde está esse código, né? Para quem quiser baixar aí, fazer um teste, estudar melhor o código. Dúvidas, coloque nos comentários que eu vou responder a todos. Vou também colocar links aí de tutoriais de CSS, HTML e JavaScript para que seja possível, caso queiram estudar um pouco mais sobre as funções utilizadas nesse código. E ainda vou colocar um link de como fazer o cadastro para poder gerar aquela chave, né, do Google Maps. Bom, a ideia dessa aplicação era criar algo básico que pudesse usar um pouco de HTML, CSS e JavaScript. Nesse caso, acabamos, né, que avançamos um pouco mais, utilizando uma função, né, o Google Maps. Mesmo que você não conheça e tenha entendido, o importante é que você saber que existem ferramentas que você pode usar. E a vida do programador é assim, às vezes você faz coisas sem entender muito bem direito e vai entendendo ao longo do caminho, né? Você vai aprendendo ali, dando manutenção no veículo com ele em movimento. Por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Dê um like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, que toda semana eu estarei postando aí novos vídeos. E também deixe nos comentários quais assuntos gostariam de aprender e gostaria que eu falasse aqui, que eu teria o maior prazer em desenvolver um conteúdo para vocês. Até a próxima.